Olá pessoal, tudo bem? Professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra. Hoje nós vamos iniciar, na verdade, a nossa unidade 6. Vou projetar aqui os slides para facilitar a nossa compreensão. Bem, nós estamos, na verdade, iniciando a unidade 6. Nós estamos trabalhando com o sistema Farias Brito de ensino. Vamos trabalhar nesta unidade as relações ecológicas e ecossistemas brasileiros. Nosso tema 1, relações ecológicas em ecossistemas. O que vem a ser as relações ecológicas? Olha só, pessoal. Entre os seres vivos no meio ambiente, nos ecossistemas, existem algumas relações ecológicas. Essas relações são inter-relações que acontecem entre os seres vivos. Essas relações entre os seres vivos, elas são importantíssimas. É necessário que aconteçam essas relações. É por meio dessas relações que os animais encontram alimento ou facilitam o encontro desse alimento. É por meio dessas relações que existe o controle de algumas espécies, entre outros fatores, certo? Então, é necessário que existam relações ecológicas entre os seres vivos, beleza? E nenhum ser vivo, todos os seres vivos, eles precisam de uma certa forma se interrelacionar com outros fatores aí no ecossistema. Então, nós vamos estudar aqui algumas relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos no ecossistema e vamos começar, na verdade, falando do comensalismo. O comensalismo, pessoal, é uma relação ecológica, principalmente alimentar, certo? Na qual uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Então, nessa relação ecológica aqui, só uma espécie se beneficia. Não há benefício mútuo, não há benefício para ambas as partes. O benefício aqui é apenas para uma espécie. São duas espécies de seres vivos se interrelacionando, mas apenas uma espécie se beneficia. O que nós podemos? Qual exemplo nós podemos citar a respeito desse tipo de relação, do comensalismo? Nós podemos citar como exemplo a inter-relação entre as formigas de correição e certas espécies de aves. Essas formigas nômades e carnívoras, usam suas fortes mandíbulas para cortar pedaços de suas presas e levá-las até seu ninho temporário, certo? De tempo em tempo, todas as formigas de correição abandonam o ninho em busca de alimento e de um novo local. Durante essa locomoção, insetos e outros pequenos animais que habitam o solo da floresta tentam fugir das formigas de correição. Este evento beneficia outro animal, principalmente as aves, que aproveitam para se alimentar dos indivíduos em fuga. Pessoal, as formigas de correição, de tempos em tempos, elas migram de localidade, buscando segurança, evidentemente. Durante essa fuga das formigas, pequenos insetos, digamos assim, pequenos animais, pequenos insetos, eles ficam atarentados, digamos assim, tentando fugir das formigas. E se descuidam e as aves vêm e facilita, na verdade, a sua captura pelas aves. Então, isso é uma relação ecológica que está acontecendo entre algumas espécies de aves e as formigas de correição, certo? E que há benefício para as aves que vão conseguir capturar os alimentos de uma forma bem mais fácil, ok? Próxima relação que nós temos aqui o inquilinismo. O inquilinismo é uma espécie se beneficia obtendo apoio de outra, sem prejudicá-la, certo? No inquilinismo, uma espécie de ser vivo se beneficia obtendo apoio em uma outra espécie, mas não prejudica a outra espécie, tá? Não prejudica a outra espécie. Também é uma forma, uma relação ecológica que acontece aí entre os
seres vivos, não é isso? E nós podemos citar, por exemplo, a construção de ninhos. Algumas aves, elas constroem ninhos em galhos e troncos de árvores. As aves, algumas aves, por exemplo, o pássaro Joana de Barro, que constrói o seu ninho em galhos de árvores. Estabelece com elas uma relação de inquilinismo, ou seja, há um benefício, né, porque a Joana de Barro ela obtém apoio de uma árvore, mas ela não prejudica essa árvore. Então, aqui é uma relação de inquilinismo, beleza? Com relação ao mutualismo. Mutualismo é o quê? É uma relação obrigatória, benéfica, para todos os participantes. No mutualismo, essa relação ela é obrigatória e ela é benéfica para ambos os participantes. Relação ecológica, obrigatória e benéfica para ambos os participantes. Aqui, pessoal, há benefício mútuo para ambos os participantes, para ambas as espécies que estão participando dessa relação de mutualismo. Um exemplo de mutualismo é a associação entre alguns fungos e as raízes de determinadas plantas, formando as chamadas micorrizas. Os fungos facilitam a absorção de alguns compostos pelas plantas, beneficiando-as, enquanto se nutre de açúcares produzidos por elas. E aqui há essa relação obrigatória, certo? Os fungos precisam das plantas e as plantas precisam dos fungos, e há esse benefício mútuo. Por isso que o nome foi chamado aqui de mutualismo, beleza? Na sequência, nós vamos falar aqui a respeito da protocooperação, que é uma relação não obrigatória, benéfica para todos os participantes. No mutualismo, pessoal, é uma relação benéfica para ambos os participantes, no mutualismo. Porém, é uma relação obrigatória. Na protocooperação, também é uma relação benéfica para ambos os participantes, mas não é obrigatória, tá? Não é obrigatória. Facilita muito o processo de aquisição de alimentos, digamos assim, mas não é uma relação obrigatória aqui na protocooperação, certo? Então, assim, uma diferença básica aqui entre mutualismo e protocooperação é que no mutualismo há a obrigatoriedade dessa associação entre os indivíduos, entre as espécies. Já na protocooperação, não há, evidentemente, essa obrigação dessa associação, porém, há benefício mútuo entre, para ambas as espécies. Na sequência, pessoal, vamos falar a respeito da predação ou do predatismo. O que é a predação ou o predatismo? É a relação em que um ser vivo se alimenta de outro. A relação em que um ser vivo se alimenta de outro aqui é a predação ou o predatismo. Há benefício para quem vai se alimentar, evidentemente. Porque um ser vivo se alimenta do outro. O outro, na maioria das vezes, vai morrer, não é isso? Como assim, professor? Como é que um ser vivo vai se alimentar do outro e o outro não vai morrer? Por exemplo, digamos que, quando nós, recapitulando, quando nós falamos de predação, nós estamos basicamente nos referindo ao processo que o animal caça, mata e come o outro indivíduo, ou seja, o outro vai morrer, certo? Um animal caça, mata e come um outro indivíduo. Certo? Olha só, existe também a predação herbívora, certo? A predação herbivória, tá? Quando eu tinha falado que o outro animal não iria morrer, é porque eu estava me referindo, o outro ser vivo não poderia não morrer, porque eu estava me referindo à predação e estava fazendo uma certa relação com a herbivoria, certo? Porque na herbivoria o animal vai se alimentar do outro, tá? Mas eu não vou chamar de predação, vou chamar de herbivoria, tá? Na predação em si, o animal caça, mata e come o outro indivíduo, ele se alimenta do outro indivíduo, beleza? Como exemplo, nós podemos citar o quê? Podemos citar, por exemplo, quando o gavião, por exemplo, consegue pegar uma cobra, por exemplo. O gavião consegue pegar uma cobra e ele vai comer, se alimentar daquela cobrinha.
ou quando a gente assiste Vida Animal, que a gente vê os leões caçando impalas, por exemplo. Eles caçam, matam, comem, se alimentam das impalas, beleza? Na herbivoria, repito, como eu estava fazendo uma certa relação, um animal se alimenta do outro, mas se alimenta de vegetais. Esse vegetal, evidentemente, ele não vai morrer, ele vai conseguir brolhar novamente, beleza? Na sequência, nós vamos falar a respeito do parasitismo, que é uma relação em que um ser vivo se hospeda em outro, prejudicando-o e vivendo de seus recursos. Isso aqui, pessoal, no parasitismo, o ser vivo é uma relação aqui que é benéfica apenas para uma das espécies, né? No parasitismo, existe aí o parasita e o hospedeiro. O parasita é o ser vivo que se instala no seu hospedeiro. Por exemplo, nós podemos citar como exemplo os carrapatos. Carrapatos é um parasita que se hospeda em alguns animais, se hospeda em cachorros, por exemplo, em bois, dentre outros, tá? Mas não é só o carrapato que é exemplo de parasita, não, tá? Existem outros exemplos de parasitas, como, por exemplo, algumas vermes que habitam no intestino, inclusive intestino humano, certo? Tudo isso são exemplos de parasitas. Se o indivíduo se hospedar no corpo de um hospedeiro e tirar os nutrientes desse hospedeiro, evidentemente é uma relação de parasitismo. Essa relação de parasitismo, ela prejudica muito o corpo do hospedeiro. Dificilmente o parasita consegue matar o hospedeiro, porque não faz bem para ele, né? Se um parasita matar o hospedeiro, ele vai morrer também. Mas em alguns casos, pode sim, pode acontecer de que o hospedeiro venha a óbito por causa dessa relação, tá? Então nós podemos citar também os vermes intestinais, como eu acabei de falar, que vivem no interior do hospedeiro e, inclusive, no interior do ser humano, beleza? Um outro exemplo que nós podemos citar, uma outra relação ecológica, aliás, que nós podemos citar aqui, é a competição, em que indivíduos disputam recursos limitados no meio ambiente. Então, essa competição, ela acontece quando os indivíduos eles vivem no mesmo habitat e eles se alimentam dos mesmos alimentos, mesmo sendo espécies diferentes. Então, elas vão competir geralmente por alimento. E as espécies que estão mais adaptadas em adquirir esse alimento, evidentemente, elas vão conseguir se adaptar melhor e vão conseguir sobreviver. Enquanto que a espécie que tiver um pouco mais de dificuldade de adquirir esse alimento, evidentemente, elas podem se prejudicar, podem diminuir a quantidade de sua população, inclusive pode até desaparecer, dependendo da situação, certo? Na sequência, nós vamos falar a respeito das colônias. Colônias é uma associação em que os indivíduos vivem em grupos, certo? Em grupos. Nas colônias, há um compartilhamento de tarefas entre indivíduos com ligação física. Existe aí uma certa ligação entre esses indivíduos. É um grupo de indivíduos que vive se beneficiando nessa associação, certo? Os integrantes, eles dependem uns dos outros para sobreviver, ou seja, a vida para eles é impossível quando isolados do conjunto. Nas colônias, pessoal, os indivíduos, eles precisam viver nessa colônia. Eles vivem em grupos, essa vida em grupo facilita a vida desses indivíduos, mas eles não conseguem viver isoladamente. Então, é uma associação obrigatória para eles, né? Eles não conseguem viver isoladamente, certo? Deixa eu ver aqui mais. Certo. Na sequência, nós vamos falar a respeito das sociedades. As sociedades é uma associação em que acontece o compartilhamento de tarefas entre os indivíduos sem ligação física. Ou seja, aqui na sociedade também há um compartilhamento de tarefas, assim como nas colônias, mas a diferença básica é que aqui na sociedade os indivíduos eles não precisam do grupo para sobreviver. É claro que essa união vai facilitar e muito a sobrevivência, né? Mas eles podem viver isoladamente, certo? Nas sociedades eles podem viver isoladamente, certo? Sem
precisar, dessa associação obrigatoriamente. Como exemplo de sociedade, nós podemos citar a sociedade das formigas. Formigas, abelhas, todos vivem em sociedade, tá? E as formigas possuem uma organização societária muito bem organizada mesmo. Ok, pessoal? Então, todas essas aqui que nós comentamos são relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos no meio ambiente e que são relações muito importantes, porque sem essas relações os indivíduos eles não podem sobreviver. Inclusive, a gente viu aqui algumas dessas relações aqui. Sem a relação, sem que aconteça essas relações, os indivíduos, inclusive, não podem nem sobreviver, morrem mesmo. Ok, pessoal? Então, basicamente, o conteúdo que nós tínhamos para falar deste assunto hoje era isso, certo? Então, antes que se esqueçam, se inscrevam no canal, pessoal. Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, seu like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.